Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, a polarização que nós vemos hoje em nossa sociedade, ela é um bem ou é um mal? Essa é uma das perguntas que nós vamos responder neste vídeo. Além disso, há outras duas matérias interessantes. Uma é sobre como os jovens cada vez mais se aproximam do tradicionalismo, da missa em latim e da castidade. E por fim, o problema, o paradoxo da esquerda que quer falar em nome dos pobres, quando os pobres cada vez mais se voltam contra a esquerda. Essas três questões nós vamos levantar neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Se você ainda não assinou o canal, assine agora mesmo para fazer parte desse grupo de pessoas engajadas, articuladas pela defesa do Brasil. Este canal não tem outro objetivo do que alertar e informar a opinião pública nacional sobre o que vem acontecendo, tanto em nosso país como em outros lugares do mundo. A primeira matéria foi publicada no jornal de grande circulação no Brasil, a Folha de São Paulo, com tudo que se pode fazer de censura a esse meio de comunicação. Entretanto, o artigo traz informações interessantes para nós analisarmos. Ele fala da queda do Muro de Berlim. Já foi tratado aqui também neste canal, há um vídeo só sobre isso. Após esse vídeo, aqueles que quiserem, nós colocaremos o link para que a pessoa veja esse outro vídeo sobre a queda do Muro de Berlim, que ela foi montada, ela foi orquestrada pelos próprios comunistas. O comunismo caiu porque estava podre, porque já não poderia manter aquele sistema que ele mantinha. Mas a queda foi uma tática. Eles quiseram fazer uma metamorfose, como o professor Plínio Correia de Oliveira denunciou em seu livro Revolução e Contra-Revolução, cujo link estará na descrição desse vídeo, e também em tantos outros artigos. E essa tática tinha um propósito, ela tinha um objetivo. No preâmbulo da Constituição Russa dizia que o fim último do comunismo era a autogestão. Não era a ditadura do proletariado, que esse sistema socialista que através da força impunha a igualdade, mas a autogestão. Uma sociedade que deveria caminhar para o fim das barreiras ideológicas em relação aos anticomunistas. Era preciso levar pessoas do leste europeu através de uma imigração maciça, era preciso incentivar pessoas a saírem de outros países, inclusive do norte da África, como o Dr. Plínio também tinha já advertido há mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Depois criar uma espécie de crise econômica no capitalismo, para que caindo o comunismo e caindo o capitalismo, se encontrasse uma espécie de sociedade autogestionária, igualitária, uma espécie de terceira via. É sobre isso que trata esse artigo, de como o mundo de hoje polarizado é um entrave para essa república universal que eles queriam criar. Tudo que tinha sido montado com a unidade europeia, com o Mercosul, com a queda de todas as barreiras ideológicas, começa a ser ameaçado pela polarização que está havendo no Ocidente. O título da matéria, do dia 2 de novembro, Guerra Fria e Cartilha Desbotada. 30 anos após a queda do Muro de Berlim, ocorrida 9 de novembro de 1989, debates ideológicos resgatam a polarização excessiva, responsável por delinear a bipolaridade da Guerra Fria. Bipolaridade é porque havia dois polos, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a Rússia comunista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram os dois países que estavam numa guerra fria, porque não era uma guerra quente. Guerra fria significa essa guerra de ameaças que, entretanto, não saía nas bombas um com o outro. Continua a matéria. Retornou com intensidade o debate clássico das cartilhas de esquerda e de direita, depois de entre os anos 1990, vejam bem, até 2009, portanto 10 anos atrás, segundo esse especialista, várias experiências terem tentado aproximar os polos ideológicos com fortalecimento das chamadas posições centristas. Ele marca 2009 porque foi a crise financeira internacional. Essa é uma opinião dele. Nós poderíamos colocar isso talvez em 2001, com os atentados das Torres Gêmeas em Nova York, ou talvez até um pouco antes, mas isso não importa tanto qual foi o estopim do problema. Ele tem uma visão marxista, para ele o problema é econômico. Na realidade, nós sabemos bem que os debates hoje não são sobre temas econômicos, não é isso que está movendo as pessoas.
Mas ele diz que a partir de 2009 ressurgiu a radicalização do debate entre esquerda e direita e desbotaram arquiteturas de construção de agendas consensuais. Aquilo que se tentava construir, ele fala aqui da União Europeia, do Mercosul, dos acordos de paz, e como tudo isso foi minguando a noção de esquerda e direita. Ele também fala do que era a eleição de Bill Clinton em 1993, nos Estados Unidos. Foi eleito o presidente Bill Clinton, que ficou até 2001. Ele se tornou um dos ícones do movimento da terceira via. Era um dos arautos dessa nova tendência de querer fazer uma terceira via entre as sociedades capitalistas e socialistas. O capitalismo teria fracassado, assim como o socialismo, e esse era, no fundo, a tática também da queda do Muro de Berlim. Também nessa terceira via estavam o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, Tony Blair da Inglaterra, Schröder da Alemanha. Todos esses ícones da terceira via vinham com uma espécie de solução intermediária que propugnava o consenso para resolver essa dicotomia, essa polarização que existia antes da queda do Muro de Berlim. Portanto, essa tática da esquerda foi muito bem feita. O Dr. Plínio agiu muito na história para poder evitar que esse consenso gerasse aquilo que eles estavam querendo gerar, essa visão de república universal igualitária que estava sendo engendrada nessa manobra. Foi por isso que foi feita a campanha pela libertação da Lituânia. Aqui embaixo nós vamos colocar o link também para essa campanha, explicando o que ela foi, como isso provocou uma grande ruptura em todo o tecido da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Rússia comunista. Bom, mas o fato é que, por razões várias, toda essa tentativa de acabar com a polarização ruiu. E esse caminhar que havia para a República Universal foi atrapalhado. Hoje em dia, todos eles reconhecem que a polarização é um entrave para esse sonho utópico de uma república igualitária universal, que alguns chamam de globalização. A globalização, muito mais do que um fenômeno econômico, ela é um fenômeno cultural, é um fenômeno religioso, se preferirem metafísico. Ela envolve uma concepção da sociedade oposta à cristandade. São Pio X tinha um famoso lema dele, restaurar tudo em Cristo. Ele queria restaurar a sociedade nos valores cristãos. Daí nasceria novamente a cristandade. O que querem esses propugnadores da globalização não é a cristandade, é a República Universal. É uma ideia internacionalista, aliás, não é internacionalista, é supranacional. Eles querem acabar com as nações para impor não uma ordem cristã, mas, pelo contrário, uma ordem pagã, igualitária, onde os homens viveriam como seria o sonho dos comunistas clássicos, utópicos, uma espécie de igualdade e liberdade absoluta, como se não existisse família, propriedade, moral e assim por diante. Esse era o caminho para onde as coisas estavam andando. Entretanto, esse caminho sofreu um revés. Hoje, pelo contrário, cada vez mais os jovens buscam o passado, mas não um passado perdido nos livros de história. Eles querem um passado que se projeta para o futuro. Antigamente se dizia, os comunistas diziam isso, que o mundo caminhava para o comunismo, que vinha a igualdade, o igualitarismo cada vez mais se implantaria por toda parte. E com isso iam invadindo terras, tirando a autoridade do pai sobre os filhos. Não sei se lembram, recentemente no Brasil, a tal da lei da palmada, querendo até dentro das casas impedir palmadas corretivas. Naturalmente ninguém está falando de espancamento, estamos falando de correção paterna, no direito que é dos pais de educar os filhos. Até aí o Estado queria se intrometer por causa desse mito utópico da igualdade. Mas esses jovens romperam com isso, porque o mundo hoje é um mundo diferente. Eles não querem o passado antigo que está lá para ficar apenas como saudosistas. Pelo contrário, eles percebem que o futuro é esse, e cada vez mais velho fica o comunismo. Aqueles que antes estavam no vento da moda, hoje são a vanguarda da retaguarda. Eles ficam lá para trás, com os mesmos discursos de quem não aprendeu a história e quem não está seguindo os cursos das mudanças da opinião pública. Essa matéria da Veja, infelizmente, são os meios de comunicação que nós temos, tem o seguinte título: Tradicionalismo atrai jovens fiéis, missa em latim e sexo só no casamento. A matéria do dia 8 de novembro, e vai tratando
do que vem acontecendo com esses jovens. É uma matéria aqui de São Paulo e diz o seguinte: quando o futuro parece muito incerto, a volta ao passado tem o apelo de um porto seguro, diz os cientistas das religiões Vinícius Mérida, da PUC Minas Gerais. Em 1990, havia no Brasil inteiro apenas 13 paróquias que rezavam missas tridentinas. Hoje, são 133 listadas em um site especializado, fora as muitas que oferecem os dois ritos, o antigo e o atual, dependendo do horário. O credo que move os autoproclamados guardiões da doutrina, entre eles, surpreendentemente, uma vasta legião de jovens. Esse é o ponto que mais deixa consternado, mais deixa confundido esse pessoal da esquerda. Eles não entendem, mas os jovens de hoje não querem mais o futuro revolucionário das sociedades alternativas que eles prometiam. Pelo contrário, eles se abrem à tradição, uma tradição católica, apostólica, romana. E como consequência, eles são anticomunistas, eles defendem a família, eles são contra o aborto, contra o casamento homossexual. Essa matéria é sobre a missa da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, mas ela se aplica a diversos outros segmentos dentro da igreja de jovens que começam a se abrir para a tradição. Aqui há uma série de testemunhos, a palavra que se usa hoje, de jovens, alguns inclusive que eram ateus, socialistas, e que de repente perceberam que tinham um vazio na própria vida. Sempre isso é muito comum, o mundo moderno produz esse vazio existencial, e eles começam a se abrir para essas, pelo bem, pela beleza, pela doutrina da igreja. Então aqui fala do jornalista, que na adolescência se dizia ateu e comunista, que usava drogas, também e outras coisas assim, e há 2 anos abriu-se em mim a necessidade de ser cristão. Ele se converteu ao catolicismo e mudou da água para o vinho. Depois conta de uma senhora chamada Bárbara, uma moça de 20 anos, que era estudante de cinema, que também passou por uma conversão marcante. Sentia um vazio muito grande, relata ela. E por fim termina dizendo: quem diria, para uma legião de jovens, o mundo moderno fica mais fácil de ser entendido em latim. E de fato fica mesmo, porque o mundo moderno, do jeito que ele foi constituído, ele cria um caos mental na cabeça das pessoas. Uma série de informações simultâneas que são dadas sem hierarquia, porque o mundo moderno é relativista. Ele não aceita a existência de uma verdade objetiva. Ele cria essa ilusão nas pessoas que a verdade é uma questão pessoal. E com isso, a pessoa começa a entrar numa espécie de vazio ou de espiral. Ela pode terminar até mesmo no suicídio por causa desse relativismo. Quando a doutrina católica, ela hierarquiza as verdades, ela mostra que existe acima de tudo Deus, que é a verdade absoluta, depois ela cria uma hierarquia em todas as informações que a pessoa recebe, para que ela possa filtrar aquilo que é de bom e aquilo que é de mal. E deixando muito claro, há coisas que são boas e devem ser abraçadas, e há coisas que são ruins que devem ser rejeitadas e combatidas. Entre elas, o mundo moderno, entre elas, o relativismo que hoje impera por toda parte. Entre elas, o comunismo, que é uma seita vermelha, que inclusive dominou o Brasil durante muito tempo. Agora, essa seita vermelha que nós entramos na última matéria, enfrenta hoje um sério problema, porque aqueles que eles dizem defender, dizem porque não defendem. Pelo contrário, o socialismo sempre gerou a miséria. Esses que eles dizem defender, que são os pobres, já não mais são susceptíveis às mentiras da esquerda. O último artigo também é da Folha de São Paulo, do dia 29 de outubro. Luta de classes é o nome do artigo, escrito por um articulista chamado Pablo Hortelado. E aqui nós entramos nesse paradoxo da esquerda. Luta de classes, novo filme em cartaz nos cinemas, discute o paradoxo dos progressistas, que adotam um discurso em defesa dos oprimidos, que muitas vezes é rejeitado por seus supostos beneficiários. Porque eles percebem que não é benefício nenhum e que, sobretudo, está errado. Ainda que uma pessoa recebesse uma terra que não é dela, que foi roubada de alguém que a comprou legitimamente, ela tem um problema de consciência, porque o direito de propriedade é um direito natural. Uma pessoa que se beneficia de uma mentira e de um roubo, ela nunca vai encontrar a paz de alma que uma pessoa que comprou aquele terreno pelo seu trabalho, pelo fruto do seu trabalho, encontra. E isso, no fundo, começa a ficar claro para muitas pessoas. Não para todas,
nem sequer vamos dizer que seja para a maioria, mas para uma parcela muito ponderável da opinião pública. No filme, um casal progressista, ele um baterista em uma banda punk, ela uma advogada bem-sucedida, se muda para a periferia de Paris e tem que lidar com o isolamento social do filho na escola pública. Eles colocam o filho deles nessa escola pública. Os filhos de trabalhadores e imigrantes que frequentam a escola demonstram desprezo, quando não rechaço, aos valores progressistas daquela família de formação universitária. Sobre a laicidade, sobre os males do capitalismo, sobre a emancipação das mulheres e sobre o respeito à diversidade. São os temas que hoje, com as palavras bonitas, eles escondem, que é a questão do feminismo, a questão LGBT, a questão socialista e a questão, no fundo, que o Estado tem que ser laico. Hoje em dia, isso faz parte da vanguarda da retaguarda. Essa expressão, que foi criada por um progressista para atacar a direita, se aplica perfeitamente a eles. Seja porque há um movimento de jovens cada vez mais se voltou na tradição, seja porque os muçulmanos na França não são nada laicos e eles vão querer impor uma religião falsa que adora lá. E aí vamos ver como é que esses laicistas vão dizer para esses muçulmanos, quando eles tomarem o poder na França, se as coisas continuarem como estão. Aliás, há um vídeo também nesse canal sobre isso, e é um vídeo bastante denso sobre o que está acontecendo na França. Mas quando a França, se acontecer, cair no islamismo, como é que vão fazer esses laicos? Eles vão chegar para os líderes muçulmanos, para os imãs, e vão dizer que é preciso respeitar o laicismo, quando sabem que as suas cabeças podem ser degoladas? Ou eles vão preferir pagar o imposto e ficar fechados nas suas casas, em silêncio? Hoje eles são leões, atacando a igreja, atacando a cristandade, dizendo que é preciso ser laico, gozando de uma liberdade que no fundo é fruto de uma civilização ainda de resto de cristianismo. Mas se a França cair no muçulmanismo, a minha impressão é que vão ser os primeiros a se acovardarem, a ficar em silêncio e trancados nas suas casas. Mas vamos voltar agora ao texto. O paradoxo retratado no filme é real e tem sido explorado por campanhas políticas conservadoras, tanto na Europa como no Brasil. Por um lado, parece evidente que os ventos sofrem a favor do progressismo. O mundo continua caminhando nessa agenda da esquerda. Por mais que a situação ainda seja ruim, se olharmos para as transformações no decorrer do tempo, vemos com clareza que mulheres, negros e a população LGBT conseguiram impor novos padrões de sociabilidade balizados pela igualdade e pelo respeito. Não é igualdade, é igualitarismo. E essas pessoas que eles estão dizendo, eles misturam aqui questão de raça, que não tem nenhuma relação com questões morais como o LGBT. Mas a despeito das mudanças, os conservadores conseguiram engajar grupos sociais mais refratários numa resistência ativa, que pode, se não ameaçar, pelo menos travar a continuidade desses avanços, que também não são avanços. Essa é sempre a linguagem que eles usam. Esses veículos de comunicação sempre usam essas linguagens. Está vendo agora um problema no mundo, que os avanços, o progresso, que aí vem a palavra progressismo, começa a ser ameaçado por grupos que amam o passado. Eles não amam o passado como algo perdido no passado. Como nós vimos, eles querem projetar o futuro. Esse é o futuro que a esquerda ainda não quer ver, porque ela nega o futuro da cristandade. Eles não aceitam uma sociedade que seja balizada por princípios morais. Bom, e aqui o artigo termina. Sem tanta ambiguidade, ensaístas como Christophe Lasch e Thomas Frank não hesitaram em chamar esse deslocamento social dos progressistas de luta de classes. Só que se trataria agora de uma luta de classes deslocada da disputa material para o campo dos costumes, com a direita desta vez defendendo a posição dos mais pobres. É porque os mais pobres, no fundo, são conservadores, como sempre foram. A esquerda tentou instrumentalizá-los numa luta de classes, numa luta de raças, numa luta de sexos. Quando eles falam da população negra, dos direitos dos negros, eles não estão falando do direito dos negros, eles estão falando de criar uma luta de classes e uma luta de raças, assim como fazem no feminismo com essa luta dos sexos. Essa é a essência do comunismo, dessa visão igualitária da sociedade. Entretanto, tudo isso que foi montado pelo comunismo internacional está ameaçado por causa da polarização. Os homens hoje começam a dizer que existe o bem e existe o mal, que existe uma verdade que os homens devem seguir, que o relativismo é falso e que, portanto, por existir uma moral, não é possível aceitar o homossexualismo. E há uma série de consequências, como a defesa do direito de propriedade, como a defesa da castidade e assim por diante.
Enquanto isso, a esquerda vai perdendo a base dela, a base de sustentação desse discurso demagógico que seriam os pobres. Os pobres, quanto mais se deixaram levar pelo socialismo, mais caíram na miséria. Vide a esse respeito todos os países do leste europeu, vide a esse respeito Cuba e a Venezuela. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe o seu gostei aqui embaixo para que esse vídeo possa subir nas recomendações do YouTube. Assine o canal e ative o sininho. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima!